Paz de Arrúxua, o que temos para hoje? O que temos para hoje é falar um pouco sobre os órfãos, o trem dos órfãos. Eu andei lendo bastante, já tem mais ou menos uns 2 anos que eu pesquiso, né, daqui e dali, procurando informações mais acuradas a respeito disso. Porque é muito, entendeu? É muito impactante você enxergar as coisas sob outras perspectivas. Sem contar, né, que é claro, né, que como discípula de Arrúxua e tal, eu creio no arrebatamento. Eu espero, né, que toda essa minha jornada aqui, né, principalmente nos momentos atuais, diante de tantos desafios, né, que tem se levantado e tantas circunstâncias, né, que acontecem, e o fracasso, né, dos irmãos, das igrejas, desse modernismo que tem atingido todo o povo, né, do Criador, todo o povo do Criador. Seja os que estão igrejados, seja os que estão desigrejados, seja os que estão em Arrúxua, sobre aqueles que estão ainda no nome Jesus. Porque realmente o que importa são os frutos, né? Na verdade, apesar de que o nome é sobre todo nome. E se os frutos realmente estão presentes, atuantes na vida de um salvo, consequentemente vai levá-lo ao conhecimento do nome verdadeiro. É uma consequência. Se os frutos realmente estão ali, domínio próprio, amor, longanimidade, bondade, fé, alegria, né? A consequência disso porque é um fluir, né, que leva à santidade e a santidade do nome. É uma progressão, não uma imposição, né? Na verdade, uma progressão de vida, né, em intimidade com o Rúcula Kadosh. É uma progressão. Então aí a consequência disso é até a constatação que o nome Jesus é um nome blasfemo. Então a pessoa simplesmente se aparta, né, disso aí. Mas o que eu ia dizendo? Trem de órfãos, porque no final de 1800 e finalzinho de 1890 para a década de 1909 por aí, esse período aí parece de 300 anos, mais ou menos, foi um período que teve a última inversão, né, do campo magnético. Vamos dizer assim, no popular, foi o último fim do mundo, né? Que foi a época em que os velhos impérios, né? Tartaro, o Império Otomano, se não for o mesmo, tudo sucumbiu. Antes disso, já tinha ocorrido o fim na inversão anterior, o Império Romano, né? O anterior a esse, o Império, né, da Atlântida. Então, a elite sabe disso. Sempre passamos por um final do mundo, onde os campos magnéticos se invertem e com isso os cataclismos que vêm para arrebentar com tudo e destruir tudo. Então nesse último ano de 1800, foi que tem uma coisa interessante, que tem recorte de jornal, né? Tem notícias e tudo, do começo dessa nova era, aonde que crianças foram levadas de trem, né? Transportadas para repovoar a terra. Crianças. E é interessante, sabe, aquela quantidade de menino e menina na Europa, nos Estados Unidos, entendeu? Sendo no campo, nas fábricas, morando na rua jogadas, umas poucas, né? Sendo compradas, né? O circo para disposição, para expor crianças e dentro de incubadoras, recém-nascido, né? Parece que era uma coisa que o povo não tinha muito tempo que não via,
E tá lá. E tá lá. E o repovoamento da terra. E... Peraí. Bom dia, bom dia. E é umas coisas assim que a gente tem que observar que houve isso, né? Houve isso no passado. Que no passado bem recente, onde o mundo todo ficou, houve esse reset, né? Cada localidade sofreu um tipo de flagelo e eles tiveram que repovoar com crianças fabricadas em laboratórios. Então, essas crianças estão por aí, que casaram, muitos tiveram filhos e tudo, mas qual a condição espiritual que eu vejo uma criança gerada em laboratório? O que eu vejo? O que eu percebo? Eu percebo hoje, gente, que tem umas qualidades de pessoas que elas são totalmente, entendeu? Voltadas às coisas terrenas, não adianta. Parece que não tem o senso da moral, não tem o senso, o bom senso, não tem. Essas pessoas são como eu já trabalhei em laboratório de medicação, então tinha vezes que a gente fazia cápsula placebo. Não tem efeito nenhum, só para compor número. E então a gente fazia, e eu olho para essas pessoas e vejo como isso, como se elas fossem placebo. Pessoas que têm alma, tem, mas não tem espírito. E como diz lá a palavra lá em João, que se o homem não nascer de novo, da água e do espírito, ele não poderá ver o reino, não poderá, um bloqueio, porque a pessoa não nasceu do espírito, ou seja, a pessoa não tem o Rúcura Kadosh dentro dela, não tem o espírito. E o aval para ter o Rúcura Kadosh, a pessoa pelo menos tem a sua centelha, que é o seu próprio Rúcura, que é uma parte do Rúcura Kadosh. Todo ser humano nascido da concepção natural, entre o colóquio, né, amoroso, né, vou dizer assim, de um homem e uma mulher, tem a sua centelha. Porque o contato físico do homem e a mulher gera, entendeu? É aquele momento de concepção, que é o momento em que da mulher vem a alma. Não, é o contrário. Do homem vem a alma e da mulher vem o espírito. A mulher é o portal do espírito, do Rúcura. E o homem é a semente, que é da alma vivente. Eu não sei explicar muito bem isso não, entendeu? Mas aí você procura saber aí, entendeu? Eu entendi. Mas eu não sei explicar como é que se dá essas coisas. Então isso daí, gente, é que faz com que o humano seja um ser celestial, porque ele tem o espírito do Pai dentro dele. Mas essa concepção de laboratório, em que o homem pega lá o óvulo feminino e o sêmen do homem e fecunda lá via agulha, via lá proveta, que eles falam, esses daí geram placebos, pessoas sem o espírito. Há salvação para eles, irmã Janice? Salvação tem para todos. Só que é mais complicado, porque eles são muito mais vulneráveis aos comandos hipnóticos, porque eles não têm o espírito. Então eles são muito mais vulneráveis, são muito mais fáceis de sofrerem possessão também, entendeu? Possessão, indução, entendeu? Externa, porque eles não têm o sensor interno, que é o Rúcura, entendeu? Não tem o Rúcura. Então essas pessoas estão por aí. Sabe aquela pessoa que você dá um conselho, não faz assim, não faz assado, porque senão você vai sofrer assim, você vai sofrer assado, e vê exemplos do que você está falando, você não fica só nas palavras, há exemplos, e essas pessoas não recuam o pé do mal,
do mau caminho, das más escolhas, elas vão a si mesmo. Se arrebenta uma, duas, três e fica se arrebentando até morrer até. Mas elas não mudam. Que tipo de pessoas são essas? Eu fico pasma. E aquelas pessoas que têm paixão, sabe? Pura paixão pelaquilo que estão fazendo. E são influenciadoras, muito influenciadoras, porque elas estão ali em pleno poder da sua... Qual o nome da palavra? Da sua energia vital, né? A sua alma, imbuído por uma paixão, um êxtase contagiante. E o que elas propagam é totalmente imoral, é totalmente inverso, é totalmente decadente. E elas ficam ali arrumando bilhões e zilhões de seguidores e ninguém desconfia, gente. Os que estão seguindo essas vertentes, seja ela qual forem, que aquilo ali é um absurdo. Não, porque são outros placebos guiando outros placebos. E o mundo está cheio de placebos. E, aos meus olhos, é o que a Bíblia chama de joio. Tá cheio. Essa terra aqui, gente, todo o esquema, todo o sistema desse mundo, ele está... É para o placebo gerir. Porque eles não têm senso para as coisas espirituais. Eles não têm senso para perceber o espiritual. Mas o que é terreno, entendeu? O que é palpável, eles têm as destrezas. Porque, por causa de um intelecto elevado, uma mente elevada, mas nada espiritual, totalmente das coisas terrenas. Então, eles são articulados, eles são, sim, manipuladores, eles são, sim, persuasivos. Então, tá aí, o mundo tá cheio, tá lotado, entendeu? E não adianta, porque eles vão dizer que eles são assim, com aquela paixão. Eu sou assim. E não tem como você movê-los, a não ser que a sua paixão seja maior que a paixão deles, porque é uma guerra de ego, entendeu? É uma guerra de ego. Se teu ego for maior que o ego dele, você conquista ele. Mas como o seu ego, como principalmente nós, né, os salvos, né, tudo que nós fazemos é diminuir o ego o máximo possível, até que ele não tenha mais nenhuma manifestação, porque sabemos que o ego é uma coisa pervertida. O ego é uma raiz, né, de Satanás na nossa carne, que nós adquirimos lá no Éden via Adão e Eva. Então, sabemos que nós temos que negar esse eu, esse ego, entendeu? Tomar a nossa cruz, não como diz o versículo, mas na tradução que está ali, nossa cruz, e seguir o mestre cada dia. E isso com o ego não é possível, porque o ego, ele só tem um sistema, prevalecer a qualquer custo, prevalecer, entendeu? Seus ideais, prevalecer seu sonho, prevalecer suas metas, prevalecer seu nome, sua reputação. O sentido do ego, tudo é prevalecer, entendeu? Nem que ele tenha que se matar, literalmente, mas ele quer prevalecer. Isso é a força do ego. Então a alma, quando ela está com essa essência, né, essa presença do ego dela mesmo, ela é muito poderosa para as coisas terrenas, entendeu? Muito poderosa. Então isso, o ego, essa presença do ego, entendeu? Ele só quer mesmo o que a Bíblia fala, matar, roubar e destruir. Ele não quer até a si mesmo, porque ele quer prevalecer. Ele é uma entidade, entendeu? Que está na humanidade, que é totalmente inimiga das coisas celestiais. Totalmente inimiga. Todo tempo não tem arrependimento, não tem conserto, entendeu? Então, por isso que dentro de nós devemos negar essa coisa de querer ganhar a todo custo, essa coisa de querer estar certo a qualquer custo, essa coisa, entendeu? Que é ego. Então, esses placebos, eles têm ego,
mas não tem espírito. O salvo ainda fica naquele debate, será que eu falo isso, será que eu faço aquilo? Não, não vou fazer porque a Bíblia fala assim, mas tem uma crise, mas os placebos não têm essa crise, entendeu? Ou eles obedecem cegamente, como ovelhinhas mesmo, né? Sendo conduzida pela paixão de alguém, entendeu? Ou eles mesmos se tornam esse ego magnânimo que influencia, entendeu? Emociona multidões e todo mundo vai atrás dele. Essa é uma verdade. Mas, Janice, sobre o arrebatamento. E sobre o arrebatamento, gente, eu estou tentando acompanhar aquele estudo lá do Tempo Fantasma, de Fomenko, né? Dizendo que realmente nós não estamos no ano 2023. Aí deu zebra tudo, né? Tudo foi alterado, deturpado. Não adianta a gente procurar a santidade do sábado, porque a não ser se o Pai realmente traga uma revelação profunda a respeito disso, porque tá tudo alterado, né? Hoje se diz que é sexta-feira, mas será que é mesmo? Tá tudo alterado, gente. Foi tudo mexido, datas, leis, e biblicamente é cumprimento, porque diz que os homens iam mexer nas datas e nas leis. E eles mexeram mesmo nas datas e na lei. Então não sabemos, né? Sabemos que sim, pelos sinais dos tempos, que nós estamos diante de outro final de mundo. Ah, mas a Bíblia fala que é um final de mundo, só que é um... Não, eles mexeram na Bíblia, queridos. Então pode ser que tenha vários, porque várias vezes, toda vez que esse campo magnético tem essa reversão, acontecem os cataclismas na Terra. Vulcões rebentam, maremotos, tsunamis, e por fim a inundação de barro, né, que o chão debaixo dos pés, ele se vira lodo, lama, e engole as pessoas, engole as casas, engole tudo. Sem contar o plasma que desce, sai queimando tudo. Tá vendo essas árvores verdinhas aqui, tudo bonitinho? Então, corre o risco de ter uma chuva de plasma e queimar tudo. Mas nós sabemos que aqueles que têm o Ruach HaKodesh têm poder e autoridade sobre essas coisas também, sobre os elementos, né? Fogo, água, terra e ar. E o éter também. Quem tem realmente o Ruach HaKodesh e está vivendo cheio do Espírito, repreende essas coisas, vê as coisas vindo, e como o mestre repreendeu a tempestade que estava querendo levar o barco a pique, quem tem o Ruach HaKodesh também tem o poder e autoridade para repreender essas intempéries da natureza, né? Que essas coisas que estão acontecendo aí no ar, que é necessário acontecer, entendeu? Então, tem os placebos? Tem, mas tem os filhos também, os verdadeiros, os que são realmente o trigo da terra, né? Então, se tu é minha irmã, se tu é meu irmão, e se eu sou também, então temos que andar realmente com a nossa base no Ruach HaKodesh, manifestando os frutos do Ruach HaKodesh. E isso tem que ser até transbordar. Aí sim, se realmente somos nascidos da água e do Espírito, então nós vemos, o nosso foco é o reino, entendeu? Reino celestial. Nós não estamos crendo apenas no que nós estamos vendo, que é palpável, entendeu? Mas nós temos que ver também o agir do Ruach HaKodesh em nosso entorno, a nosso derredor, onde a manifestação do Pai Celestial está se fazendo presente, porque o reino dos céus está aqui na terra. O reino do céu é o reino do Ruach HaKodesh. Então esses trem dos órfãos foram espalhados pelo mundo todo para repovoar a terra. Então eu digo que são a semente, são aqueles que foram produzidos em um laboratório, porque está lá nos recortes de jornal que eles produziram muitos bebezinhos em incubadoras, tinha fábricas de bebês, gente, fábricas, tá? Na Turquia, mundo afora por aí, e vendiam, anunciavam, e as pessoas lá, um carrinho cheio de bebezinho. Gente, fábricas de bebê. Eu não sei o que aconteceu nesse reset, ou o que aconteceu, que as pessoas foram capazes de gerar, então eles criavam em laboratório. E eles vão repetir tudo isso de novo. E vão preparar, gente, porque é mais um fim de história, e seremos arrebatados antes, ou durante, ou depois. Mas o importante, gente, se nosso dia a dia agora
é o Rúcula Kadosh, é o reino do céu. Então, arrebatamento é consequência, seja lá quando for acontecer. Entendeu? Que o foco não é quando vai acontecer. Foco é saber a minha condição e a tua para que isso aconteça para você e para mim. Esse que é o foco. Então não perde a visão não, querida. Você tem que dar fruto hoje. E o fruto é amor, fé, longanimidade, bondade, domínio próprio. Domínio próprio, gente, faz parte também. Domínio próprio nos pensamentos, domínio próprio nos sentimentos, entendeu? Nada de pensamento impuro, nada de sentimento impuro, entendeu? A gente tem que tomar cuidado, que às vezes eu não faço, mas fico imaginando. Então temos que tomar cuidado, tá bom? Temos que tomar cuidado, entendeu? O domínio próprio é o reino do Rúcula Kadosh. Paz arrocha aí, bom dia, tchau, tchau. Fiquei um montão de tempo sem gravar, gente, mas foi mais por falta de tempo, cansaço, entendeu? Porque agora eu tô trabalhando de novo e fico na correria, chego em casa tão cansado, só quero deitar e dormir. Então, paz arrocha aí, vamos que vamos.